estamos de volta com mais um programa. Seja muito bem-vindo você que nos recebe aí na sua casa, pela sua TV ou pelo seu celular. No programa de hoje vamos falar sobre Brasileirão, Fórmula 1, Argentina e Brasil e muitas outras notícias. Ou seja, o programa de hoje está bem recheado para você. E ainda nesse programa vamos ter nossa conversa com o jogador de basquete Vinícius Cabral. Então não saia daí porque vamos para um breve comercial e voltamos já. Estamos de volta dos nossos comerciais e eu quero saber de você como que foi esse final de semana e esse feriadão. Conseguiu aproveitar bastante? Comentem aí embaixo. Vamos falar sobre o Brasileirão, que estamos na 33ª rodada. Vamos dar uma conferida no que rolou por lá. Atlético Mineiro enfrentou o Atlético Paranaense fora de casa e conseguiu vitória de 1-0. Atlético Paranaense jogou com o time reserva por conta da final da Sul-Americana no sábado e o Atlético Mineiro aproveitou para aumentar 3 pontos e dificultar para o segundo colocado. No primeiro tempo, o esquema do Furacão era claro, de fechar a casinha e jogar no erro do Atlético Mineiro. Aos 45 minutos, Keno tabela com o Hulk na esquerda, recebe dentro da área e rola para Zaracho, que abre o placar para o Galo. O Grêmio enfrentou o Bragantino e ganhou de 3-0. O Grêmio venceu o Massa Bruta e ganhou forças na briga para deixar a zona de rebaixamento. O Bragantino entrou em campo com seu time reserva, visando poupar seus jogadores para o final da Sul-Americana neste sábado. Logo no início do jogo, o Grêmio já estava sufocando o Massa Bruta e aos 3 minutos, Ferreira chutou para o gol, mas a bola acertou o braço de Luciano, pênalti marcado. Diego Souza bateu o pênalti e Júlio César defendeu, mas no rebote ele acertou e abriu o placar para o tricolor. O Bragantino sentiu o desentrosamento do time e não levou perigo. Aos 34 minutos, Lucas Silva faz o dele e aumenta para o tricolor. E não parou por aí. Aos 37 minutos, Jonathan Robert chutou da intermediária e marcou um golaço. No segundo tempo, o Bragantino voltou um pouco mais ofensivo, ocupando mais espaço no campo de ataque. O Grêmio diminuiu o ritmo, mas seguiu criando oportunidades para ampliar, mas não teve mudanças no placar. Grêmio 3, Bragantino 0. O América Mineiro enfrentou o Atlético Goianiense e ficou no 0-0. O Atlético Goianiense começou jogando melhor, mas os mineiros conseguiram equilibrar a partida na metade do primeiro tempo. Fernando Miguel e Cavicchioli fizeram boas defesas e garantiram redes intactas na primeira etapa. A segunda etapa foi mais lenta. Apesar disso, Marlon para o Coelho e Éder para o Dragão assustaram na área adversária, mas a bola não entrou de nenhuma maneira e o duelo terminou empatado. América Mineiro 0, Atlético Goianiense 0. Santos enfrentou a Chapecoense e ganhou de 2-0. Em um primeiro tempo equilibrado, as equipes não jogaram bem e a bola parada premiou os donos do jogo. A Chape teve mais posse de bola e finalizou 5 vezes contra 3 dos Santos. Aos 24 minutos, o zagueiro Jordan derrubou o atacante santista dentro da área. Pênalti. Marinho cobrou o pênalti e abriu o placar para o Santos. No segundo tempo, a Chapecoense buscou o empate, mas aos 38 minutos, Marcos Guilherme ampliou para o Santos após bela jogada de Gabriel Pirani e quase fez o terceiro, mas parou no travessão. A Chape mostrou valentia, mas não conseguiu balançar as redes. Santos 2, Chapecoense 0. Cuiabá enfrentou o Internacional e venceu de 1-0. Cuiabá e Internacional fizeram uma partida bem movimentada, expressando equipes e estratégias de jogos bastante diferentes. O primeiro tempo teve o Cuiabá frenético, atacando pelos lados e no meio. O Inter teve dificuldades, inclusive, de acompanhar os movimentos ofensivos do adversário. O primeiro tempo terminou no 0-0. Aos 66 minutos, a bola bateu no braço de Dourado e foi marcado o pênalti para o Cuiabá. Elton bateu e garantiu a vitória. Cuiabá 1, Internacional 0. Fortaleza enfrentou o Ceará e tomou goleada de 4-0. O clássico começou brigado, com 2 times querendo bola, que ocasionou um jogo bastante truncado no início e com pouquíssimas chances criadas. Tudo mudou aos 14 minutos, quando Lima roubou a bola de Ederson na intermediária, chutou para o gol e contou com a falha de Boeck. Atrás no placar, o Fortaleza chamou a posse de bola para si, controlou mais as ações dentro de campo, mas não melhor. O Ceará aproveitou a vantagem no placar, defendeu bem e tentou explorar o contra-ataque.
Nos acréscimos, Fernando Sobral estica pela direita, puxa o contra-ataque e rola para Mendoza. O atacante vê a zaga aberta e rola para Vina, dentro da área, que chuta cruzado e forte para vencer Boeck. Aos poucos, o alvinegro cearense foi perdendo o poder ofensivo e sucumbiu diante a pressão tricolor. Após muita correria, o ritmo caiu no segundo tempo e o Vozão soube equilibrar novamente. Aos 83, Vina marca seu segundo gol, ampliando ainda mais o placar para o Ceará. O Vozão aproveitou o desânimo do tricolor para fechar a goleada com o Ione Gonzalez, que aproveitou o contra-ataque criado por Mendoza. Ceará 4, Fortaleza 0. Palmeiras enfrentou o São Paulo e perdeu de 2-0. Palmeiras, que jogou com poucos titulares visando poupar jogadores para Libertadores, passou sufoco com o São Paulo, que foi superior durante todo o primeiro tempo. Aos 24 minutos, Gabriel abre o placar para o tricolor com assistência de Luciano. No segundo tempo, Abel tenta reverter a situação e coloca alguns de seus titulares, mas não teve jeito. Patrick saiu jogando errado e deu a bola de presente para Luciano, que avança até a meia-lua e bate no canto direito. São Paulo 2, Palmeiras 0. Juventude enfrentou o Fluminense e ganhou de 1-0. O Fluminense teve mais posse de bola, mas se manteve sempre longe da área e só levou perigo ao gol de Douglas em uma solitária jogada de Luca. O Juventude foi forte na marcação e construiu boas chances de marcar em jogadas de contra-ataque. No entanto, o gol veio em uma jogada ensaiada. Em escanteio cobrado pela esquerda, Jadson, que é ex-jogador do Fluminense, encontrou Dawan, que cruzou na medida para Vitor Mendes anotar o primeiro. Juventude 1, Fluminense 0. Flamengo enfrentou o Corinthians no Maracanã e ganhou de 1-0. O primeiro tempo foi intenso no Maracanã. Flamengo, mesmo com o time reserva, conseguiu ter mais posse de bola do que o adversário. Atacou mais e conseguiu melhores oportunidades. O Coringão respondeu no segundo terço e equilibrou as ações. Os últimos 45 minutos foram de muitas substituições. O rubro-negro aumentou o poder da artilharia e o Coringão foi mais conservador e promoveu as trocas no decorrer da segunda etapa. O time do Rio de Janeiro insistiu muito em jogadas pelo centro e nos lados. O time da capital paulista recuou as linhas e ficou esperando puxar um contra-ataque, mas sem efeito. Nos acréscimos, a pressão carioca aumentou e o Bruno Henrique marcou o gol da vitória e correu para a galera. Flamengo 1, Corinthians 0. O Sport enfrentou o Bahia e ganhou de 1-0. Os primeiros 45 minutos foram equilibrados, com a alternância de melhores momentos entre rubro-negros e tricolores. O Leão teve sua melhor chance ainda no comecinho, em chute de fora da área de Everton Felipe, uma estratégia que se repetiu em toda a primeira etapa como forma de superar a boa postura defensiva do Bahia. O tricolor quase abriu o placar aos 9 minutos e depois aos 15 minutos, com o Gilberto recebendo de Juninho Capixaba na pequena área e finalizando em cima de Maisson. Resultado final: Sport 1, Bahia 0. Agora vamos dar uma conferida na tabela da Série A. Vamos dar uma conferida na tabela da Série A. Em primeiro lugar, Atlético Mineiro com 71 pontos e um jogo a menos. Em segundo, Flamengo com 63 pontos, 8 pontos a menos que o líder e também tem um jogo a menos. Em terceiro, Palmeiras com 58 pontos. Em quarto, Bragantino com 52 pontos, porém com um jogo a mais. Em quinto, Corinthians com 50 pontos. Em sexto, Fortaleza com 49 pontos. Em sétimo, Internacional com 47 pontos. Em oitavo, Fluminense com 45 pontos. Em nono, América Mineiro com 45 pontos. Em décimo, Ceará com 45 pontos. Em 11º, Santos com 42 pontos. Em 12º, Cuiabá com 42 pontos. Em 13º, Atlético Paranaense com 41 pontos. Em 14º, São Paulo com 41 pontos. Em 15º, Juventude com 39 pontos, porém com um jogo a menos. Em 16º, Atlético Goianiense com 39 pontos, também com um jogo a menos. Em 17º, Bahia com 36 pontos e também com um jogo a menos.
Em 18º, Sport, com 33 pontos e com um jogo a mais. Em 19º, Grêmio, com 32 pontos e um jogo a menos. Em 20º, a Chapecoense, com 15 pontos. Agora vamos dar uma conferida na Série B, que já está chegando no seu resultado final e a gente já vai ter definido quem sobe para a Série A. Botafogo segue como líder, com 66 pontos após vitória de 2-1 contra o Operário. Em segundo segue o Coritiba, com 64 pontos, 2 a menos do que o primeiro colocado e que venceu de 2-1 o Brasil de Pelotas. Em terceiro, Goiás, com 61 pontos e que venceu de 2-1 contra o Remo. E em quarto, o Guarani, com 59 pontos, que jogou contra o Avaí e venceu de 4-0. Lembrando que o Avaí é o quinto colocado com apenas um ponto a menos que o Guarani. Agora vamos falar sobre a seleção brasileira que enfrentou nesta terça-feira a Argentina pelas eliminatórias. O jogo ficou no 0-0, porém foi bastante disputado e equilibrado. Os argentinos tomaram a iniciativa e chegaram a dominar os primeiros minutos da partida. Nas duas primeiras escapadas, Vinícius Júnior recebeu 2 bolas, aos 13 e aos 16 minutos, mas desperdiçou as oportunidades. Aos 33 minutos, Rafinha leva uma cotovelada de Otamendi e a arbitragem erra ao não dar cartão vermelho. O meia-atacante brasileiro ficou com um sangramento no rosto até o fim do primeiro tempo, o que podemos considerar mais um erro, porque os jogadores não podem continuar jogando nessas condições. A dupla da zaga brasileira fez uma partida muito segura, assim como o volante Fabinho, que deu proteção ao sistema defensivo. Aos 26 minutos, Vinícius Júnior teve uma oportunidade quando recebeu na grande área e ajeitou para o pé direito e finalizou para a defesa de Emiliano Martínez. Lionel Messi, que estava o tempo todo marcado, conseguiu uma abertura aos 44 minutos e fez sua primeira e única finalização, que foi defendida. E o jogo deu o que falar por conta da cotovelada de Otamendi no Rafinha e o árbitro não expulsou o Otamendi. Agora, entrando já nesse assunto de arbitragem, vamos falar agora sobre Gaciba, que foi demitido da CBF. Gaciba, que era o chefe da comissão de arbitragem, foi demitido da CBF. A falha do árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo na partida entre Flamengo e Bahia no Maracanã foi responsável pela mudança de planos de Rodrigues. O árbitro errou ao marcar um pênalti que originou o primeiro gol do Flamengo na vitória de 3-0. No lance, a bola bate no peito de Conte do Bahia, dentro da área. O juiz foi ao VAR e manteve o pênalti. O vice da comissão, o também ex-árbitro Alício Pena Júnior, assumirá o cargo até o final do Campeonato Brasileiro. Rodrigues já busca o substituto de Gaciba para aprofundar a reformulação da comissão a partir de janeiro. O presidente interino da CBF pretendia desfazer a atual comissão no final da temporada atual, mas decidiu antecipar por conta da série de erros da arbitragem nas últimas rodadas. Vamos aguardar para ver se realmente vai dar uma melhorada, né? Vamos dar uma olhadinha agora na Fórmula 1, que Hamilton fez a sua melhor recuperação na Interlagos. O último fim de semana do GP de São Paulo foi histórico para Lewis Hamilton. Depois de cumprir 2 punições ao longo do fim de semana pela troca de um componente do motor e por uma irregularidade no DRS, o heptacampeão fez uma corrida de classificação impressionante e na prova de domingo alcançou sua 101ª vitória na Fórmula 1, mesmo número da pole position na categoria. E por isso, em termos de recuperação, é o seu melhor resultado desde os GPs da Alemanha, em 2018, e da Hungria, em 2014. Ele subiu 15 posições na corrida sprint após ter sido desclassificado, largado do último lugar e chegado em 5º, anotando sua melhor prova desde 2014. Isso porque no GP da Hungria, de 7 anos atrás, Hamilton escalou incríveis 19 posições. Agora falando de Macaé, 2 seleções macaense de futebol são campeãs da Copa Intermunicipal. A seleção macaense de futebol amador e sub-17 foram campeões da Copa Intermunicipal Costa do Sol. A partida final aconteceu no estádio Cláudio Moacir de Azevedo, na Barra de Macaé, nesta segunda-feira, no dia 15. A seleção amadora venceu por 2-0 a equipe de Búzios.
De acordo com o secretário de Esporte Marvel, essa foi a primeira vez que a Secretaria de Esportes de Macaé formou 2 seleções de futebol para competirem nos Jogos Intermunicipais, dando oportunidade aos atletas da cidade de se destacarem no campo e representarem a cidade da melhor forma. Parabéns aos atletas envolvidos, foi merecido. Agora vamos para um breve comercial, mas não saia daí porque na nossa volta estaremos com o jogador de basquete Vinícius Cabral.